Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. No programa de hoje, nós vamos trazer um tema ímpar que nunca foi abordado, mas que certamente deverá cair no gosto de todos. Nós vamos falar sobre educação acessível. Gostaria de pedir desculpas pelo uso da máscara, porque eu estou com uma pequena alergia, mas precisaria utilizá-la ainda hoje. Nossa convidada para falar sobre educação acessível é Leide Maia. Muito obrigado. Temos uma Leide em nossos estúdios hoje. Agradecer, né, vocês pelo convite, pelo podcast. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, é uma honra. Prazer é nosso. A Leide ela criou a plataforma Maia, que é voltada a estudantes com deficiência intelectual. Fundada por ela, que é historiadora e psicopedagoga. Isso mesmo. É correto a gente dizer neurodivergentes Olha, para qualificar esse público? é um termo bastante utilizado, né? Mas normalmente também a gente utiliza pessoas com deficiência ou estudantes com necessidades educativas específicas, né? Para a gente, falando do público aí que a plataforma vem atender. Então, a gente está falando de um público de estudantes que tem alguma necessidade educativa específica, que pode estar no campo de transtornos de aprendizagem, neurodivergência ou deficiência intelectual. Me diga uma coisa, agora é curiosidade, o que te leva a abraçar uma causa dessa? Nossa, é uma. Porque não é uma coisa comum de se ver no dia a dia, né? Pelo que eu tenho visto, e eu tenho visto pouco porque não acompanho muito a área, mas por Uhum. experiência de vida, as pessoas fogem desse assunto, saem correndo até, né? Tem a ver com a minha trajetória de vida mesmo. A minha mãe, minha parceira nessa jornada e minha sócia, a Edna, ela tem mais de 40 anos nessa frente de experiência, nessa frente da educação inclusiva. Quando ela entrou para esse universo da educação, lá no final dos anos 80, nem se falava em educação inclusiva, Pois é, era o que eu e ia te falar. ela Quando a palavra inclusiva não nem, era inclusa ainda, né? nem No existia. vocabulário. Iniciou aí sua trajetória profissional e fez e trabalhou numa das prefeituras em São Paulo que foi uma das precursoras, né, de implementar um programa de educação inclusiva no Brasil, que foi a prefeitura de Diadema. Então ela fez parte desse processo e eu, né, por ali acompanhando essa trajetória dela e depois acabei indo para a educação também, sempre me mobilizei aí por questões eh, que relacionado às questões de diversidade, de inclusão, né, E que então ano que foi isso que ela implementou em Diadema? foi nos anos 90, foi de 94 a 99, inclusive eles tiveram um reconhecimento da Fundação Getúlio Vargas como exemplo de política pública, né, numa premiação da fundação, o que possibilitou inclusive eles receberem um recurso e montar lá um centro de atenção à inclusão social. Isso foi no ano 2000, esse reconhecimento. E essa implementação foi ao longo dos anos 90. Quando você abraçou também a carreira da educação, te chamou a atenção essa questão dos deficientes intelectuais ou você foi observar isso daí mais à frente? Então, sempre fez parte desse meu contexto, né, e eu Quer dizer, para você foi uma coisa uma natural. coisa natural. E eu fui estudar história e no meu percurso de estudo da história, trabalhei muito também com jornal, eu trabalhei muito com, o estudo em relação às questões do racismo no Brasil, foi minha pesquisa, né, e acabei trabalhando por muito tempo no Paraisópolis, que é uma grande, comunidade aqui em São Paulo. Então sempre trabalhando também com projetos sociais, de pegar uma ideia e falar: "Como que a gente pode transformar a vida das pessoas com, ações práticas?". A propósito de Paraisópolis, nós trouxemos o Joildo O Joildo, eu conheço, aqui. trabalhei com ele, o Joildo Santos, Sim, e o Joildo Gilson Santos. também Rodrigues. O Joildo já veio aqui e tá para nos fazer uma segunda visita já.
Ah, o Joildo, a gente trabalhou junto lá, ele tem Já um trabalho recebemos, de jornal lá muito já importante também. recebemos o maestro Edilson Venturelli do Heliópolis também. Sim, Você está vendo que o nosso foco para empresas, ele leva a questão social também. A sim, gente não sim. esquece dessa bagagem nunca. É, e aí e foi uma escola para mim também, com certeza, lá o Paraisópolis, trabalhar com o Joildo, com o Gilson. Quanto tempo você ficou lá trabalhando com Eu eles? era para um projeto específico, para uma formatura Ah, do Escola tá. do Povo, que era um projeto de erradicar o analfabetismo lá no Paraisópolis, e eu acabei, era para um projeto específico, né, para uma formatura, eu acabei ficando, acho que quase 4 anos lá, né? E aí depois eu acabei indo para outros projetos, enfim, e só um pouco mais para frente que eu acabei junto com a minha mãe, abrindo o Espaço Mosaico, que foi em 2011, né, que Espaço Mosaico é a escola hoje. não é Ou escola, foi um pré-projeto? é um espaço de contraturno. Então a gente é um parceiro da escola, né? Então os estudantes eles vão para a escola ou para a faculdade, né, no ensino regular e vão para o espaço mosaico nesse contraturno para participar de grupo, ou ter algum trabalho mais individualizado, enfim. Então um espaço de contraturno É que a uma gente chama, atividade fechada ou é aberta à comunidade? aberto para todas as pessoas. E você tem colaboradores? Como é que funciona? Como é que você consegue manter isso? Tá, o Espaço Mosaico a gente tem, hoje cerca de são 31 colaboradores no Espaço Mosaico, né, a gente conta com uma equipe multidisciplinar, fonoaudiólogo, TO, psicopedagogas, professores de área, e dentro desse contexto a gente tem, atendimentos individualizados, né, aí a parte mesmo de psicoterapia, fonoterapia, Vocês trabalham com criança, adulto? criança, adolescente e jovens adultos com deficiência intelectual, autismo, pessoas com transtornos de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem também. Na E verdade, temos, você já pega o aluno diagnosticado, né? Ou não? não necessariamente, às vezes a pessoa não tem um diagnóstico, mas está ali enfrentando alguma dificuldade do contexto escolar, de aprendizagem, e também no contexto ali do espaço, a gente vai olhar o que está impedindo daquele estudante aprender, né? Então, pode ser N situações, pode ser uma dificuldade de aprendizagem que é temporário, como pode ser algum transtorno de aprendizagem, dislexia, descalculia, ou alguma deficiência que vai impactar alguma condição que esse estudante tenha que vai impactar ali na aprendizagem dele. E a sua equipe está capacitada para diagnosticar e dar o devido encaminhamento. Exatamente, fazer todas as intervenções necessárias para contribuir com o percurso de aprendizagem Vocês têm do apoio de estudante. ONGs, de prefeituras, de governo de estado? Não, é tudo É na raça na mesmo? raça mesmo. E as famílias, né, que vão eh, subsidiando mesmo o trabalho todo. As famílias que frequentam a casa. Isso, isso. Você tem E quantas famílias hoje? também, hoje são um pouco mais de 200 200 famílias. famílias para 200 alunos? Ou Tem até irmãos, assim, então são dá um pouquinho dá um mais? pouquinho mais. Mas, assim, e a gente também tem um trabalho de grupo, que é muito importante, né, no Espaço Mosaico, são hoje 30 grupos que a gente tem, porque a gente entende também esse trabalho de grupo como um trabalho muito importante, né, então a gente tem várias frentes ali de trabalho com grupos, tanto na frente pedagógica, de arte, tecnologia e autonomia e vivências, também empregabilidade. Essa questão de empregabilidade é interessante. Vocês têm parceria com empresas? Temos parceria com empresas que contratam pessoas com deficiência e que ali precisam de algum Por obrigação apoio. legal ou por espontaneidade? As 2 coisas acontecem, né, eu acho que tem a questão das cotas que é uma É eh, acima de 100 funcionários, acima é de isso? 100 funcionários, a empresa ela Tem um tá determinado dentro ali das índice, né? cotas. É, De 1 a 3%, é isso? De 1 a 5. isso. Depende da faixa. Vai Tá. tendo as faixas, vai aumentando esse percentual, né, E até 1.000. vocês conseguem atender essas empresas. Seria algo à semelhança do que faz o jovem aprendiz? Que a empresa tem necessidade, aí tem uma instituição que já prepara esse jovem Isso. Isso, tem e até via convênio com as empresas. isso, a gente tem, de certa forma semelhante, a gente utiliza uma metodologia, que é a metodologia do emprego apoiado, né, para que, pessoas com deficiência
estejam no trabalho com esse apoio, mas sobretudo não só para a pessoa com deficiência, mas o contexto todo o ambiente que está recebendo esse colaborador com deficiência, Que né? tipo de deficiência a gente diz? Antigamente a gente falava retardo mental. Eu acho que hoje eu nem ouço mais a expressão, Uhum, imagino que ela caiu em desuso. uhum. Sim, sim. A É, pessoa tem uma atividade cerebral inferior à idade cronológica, é isso? não, não, a gente tem assim, vamos pegando assim a partir Para tentar entender da questão da direitinho. linguagem, né? A linguagem é dinâmica e Ok. a terminologia ela mudou bastante em relação às pessoas com deficiência. Então, por exemplo, hoje para a gente se referir a uma pessoa com deficiência, a gente fala pessoa com deficiente, não mais como antigamente se referia a pessoa deficiente, ou pessoa com, como né, você mencionou, Qual é o retardo. correto hoje? Então, o correto é pessoa com deficiência, Pessoa pessoa com com deficiência. autismo, né? Enfim, porque existe uma pessoa antes, né, da sua condição. Então, existe um sujeito, uma pessoa, e ela tem ali alguma condição específica, que pode ser uma deficiência física, uma deficiência intelectual, né? Antigamente até falava assim, deficiência mental, mas não é. Existe a doença mental e existe a deficiência intelectual. O autismo, você acabou de citar, ele chega a ser considerado uma deficiência intelectual? Não, o Até porque autismo. tem várias camadas, né? Isso, o autismo tem níveis de suporte, né? E em relação ao autismo, que é uma neurodivergência e que pode estar associado à deficiência intelectual ou não, né? Mas é uma condição que relacionado ao comportamento, a um funcionamento, né? Que é diferente de um funcionamento típico, né? Vamos dizer assim. Mas uma criança autista, ela pode acompanhar uma atividade escolar, digamos, normal, sem problema. Sim, todas as pessoas, a gente entende, né, que todas as pessoas, independente da condição que ela tenha, ela pode se desenvolver e estar nos ambientes. O que que muda, né, que tem a ver com uma concepção, né, de um modelo, que a gente está falando do modelo social da deficiência, é o meio ambiente que precisa estar Apoiando, acessível, que uhum, precisa ter condição para que todas as pessoas se aprendam, se desenvolva. desenvolvam, circulem, trabalhem. Então, quando a gente fala da questão da acessibilidade, né, poder identificar as barreiras que impedem as pessoas de circular, de aprender, de se comunicar. Então, a gente identificando isso, a gente pensa em acessibilidades para que as pessoas, seja criança, adolescente, adulto, com qualquer condição, seja ela uma condição específica física, sensorial ou intelectual, ela possa se desenvolver Como é que funciona o mosaico? São turmas, são salas, são atividades, faixa etária, que critérios existem para eu tentar alcançar é, então, é interessante, porque assim, o espaço ele tem, como eu falei, a gente é desde criança, adolescente, jovens, adultos, a a partir de gente que idade? a partir de 4 anos, A a partir de gente já 4 anos você tem, já aceita. já tem pessoas lá no Até espaço. Até, acho que a pessoa mais velha no espaço hoje tem 47 anos. nossa, É. tudo isso. E então, assim, é um universo que envolve tanto um trabalho individualizado quanto em grupos, né? E também tem a parte pedagógica, que é de onde surgiu justamente essa solução da plataforma, porque é uma frente que nós temos de trabalho com as escolas, né? Porque nós entendemos que é fundamental para todo esse desenvolvimento, essa aprendizagem, que as pessoas estejam na escola comum, né? E com os apoios que são necessários. Então, o espaço, desde da sua formação, também se coloca como um parceiro da escola para que a escola possa enfrentar aí todas as demandas, a diversidade que também aparece na escola, né? Você recebe alunos das escolas Isso, no contraturno. e vice-versa também? Você chega a encaminhar alguns alunos seus para as escolas normais, digamos? Dizendo, olha, esse aluno está apto a frequentar, sei lá, a terceira série, digamos. Não, a gente não, essa lógica do, assim, o espaço é um espaço de contraturno, a gente entende como está previsto aí na convenção É um dos espaço direitos de da, acolhimento, né? mas assim, só para em relação a essa questão da relação com a educação, né, com as escolas,
A gente tem uma convenção, né, da ONU de 2006 que coloca lá a educação inclusiva como algo, como um direito, né, de todas as pessoas, todos estarem na escola comum, na escola para todos, como também a gente tem na Lei Brasileira da Inclusão, né, de 2015. Então, o que que a gente entende? Que o espaço ele se coloca como um espaço de contraturno, parceiro da escola, para que ela possa, de fato, se constituir como essa escola para todos, né? Como uma escola acessível, como uma escola que, independente dessa diversidade, que é um desafio, né? Você pegar uma sala hoje com uma diversidade grande, com vários alunos, com diferentes necessidades, como que você atende tudo isso? Então, o espaço ela se coloca como um parceiro da escola, das famílias, e também ser um espaço de contraturno para que os estudantes possam estar ali também tendo um outro momento, um outro espaço de aprendizagem, para além Nós, da escola, né? nós estamos falando de escola particular ou de escola pública? Nós temos pessoas que estão na escola privada e na escola pública, lá no espaço, né? E essa é uma realidade de todas as Ela escolas. frequenta a escola e frequenta o espaço, as duas coisas. Isso, as duas coisas. Ou faculdade e o espaço, ou o trabalho e o espaço. Depende de qual fase da vida a pessoa está. Deve ser uma experiência extremamente interessante, né? É, Como é. é que você mensura o avanço, a progressão da pessoa? Porque é aluno por aluno que você tem que monitorar, não é isso? Já que eles são diferentes. Isso, que a gente trabalha ali com intervenções, com proposta com todas as pessoas e um trabalho tanto em grupo quanto individualizado. Entendi. O Mosaico está no bairro da Vila Mariana, na cidade de São Paulo, é isso, né? Isso, exatamente. Estamos na Vila Mariana, em São Paulo. Qual é o horário de funcionamento que vocês têm? Das 8 às 21h30. E É finais de bastante horas. semana, como é que faz? Também a gente tem grupos de Vocês sábado, conseguem a gente tem, absorver? sim, a gente tem, porque vem muitas pessoas do interior de São Paulo, litoral, né, nos finais de semana. Então a gente tem trabalhos, não é todo sábado, é quinzenal, então tem Ué, um, por que do litoral fim de semana? porque eles acabam durante a semana tendo aula e conseguem vir para o grupo só no sábado, porque são 2, 3 horas de viagem. Seria tipo uma aula de reforço? Não, aí são grupos, por exemplo, aí a gente tem grupos que é voltado mais para a questão de autonomia, independência, essa questão da identidade, enfim, é um grupo mais de convivência e de aprendizado no sentido de autonomia, de independência e esse processo todo de. Aí a gente tem desde criança, adolescente e adulto também, de sábado. Como é que se formam os professores? Você já pega essa turma formada quando você contrata? Ou tem um treinamento muito específico, muito direcionado? Lá no espaço, a equipe, ela são pessoas de áreas, né, da educação, afins, psicologia, psicopedagogia, e a gente tem um processo de formação dentro dessa concepção que nós temos, né, do modelo social da deficiência, né, na defesa aí da educação inclusiva e como que a gente pode se colocar como um parceiro, uma solução aí para as escolas, para as famílias e para as empresas que querem implementar nas suas práticas cotidianas, né, práticas inclusivas e olhando para essa questão da diversidade e da Já inclusão. vamos falar disso, sobre as empresas em especial, no segundo bloco. Voltamos já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. E voltamos ao segundo bloco com Lady Maia, nos explicando agora o que é a plataforma Maia, como ela funciona, como acessá-la e de que maneira ela pode orientar o trabalho de vocês. Acho que a primeira, a Maia é uma plataforma que surgiu muito dessa experiência nossa do Espaço Mosaico, né? E com o objetivo da gente conseguir levar essa solução, né, de acessibilidade
para mais escolas, para mais estudantes. Então, quando a gente É o resultado da experiência acumulada. isso, é um resultado de todo esse trabalho lá, né, dessa experiência nossa acumulada, tanto De experiências quantos anteriores, anos? o Mosaico a gente vai completar agora 12 anos de Espaço Mosaico. E desde 2014 a gente iniciou um trabalho ali de um núcleo de criação de materiais didáticos, né, acessíveis para estudantes com deficiência intelectual, com autismo, com transtorno de aprendizagem. E Esse núcleo, ele analisa a adoção de materiais ou ele produz os próprios materiais? a gente produzia os materiais, né? Só que eu brinco que a gente fazia lá atrás na unha, né? Então a gente pegava e construía ali os materiais, fazia adaptações a partir de algumas referências e a gente percebeu duas coisas, né? Nesse percurso nosso lá de 2014 até 19. Primeiro, que tinha um impacto positivo muito grande na aprendizagem dos estudantes, né? E as escolas percebiam isso e a necessidade, a importância dessa adaptação desse material acessível. E o segundo, o que a gente percebeu foi que daquela forma que a gente fazia não era possível, era insustentável. Então a gente precisava encontrar uma outra forma de levar essa solução para mais pessoas, porque era um trabalho assim E isso a enorme. plataforma te ajuda a organizar esse processo todo, né? Isso, e foi aí que a gente começou, né, a estruturar um outro formato ali de produção de materiais, não mais tendo como referência um livro, um sistema e fazendo uma adaptação ali um para um sistema para um aluno, mas sim desenvolvendo toda uma metodologia de produção de conteúdos, né, acessíveis a partir do conteúdo e olhando também ali para como que aquele aluno, aquele estudante está pedagogicamente para a gente poder ter um conteúdo mais assertivo que contribuísse ali, nesse percurso de aprendizagem, né. Então a gente olha, vou dar um exemplo aqui, vou pegar um conteúdo, ciência, célula, vou apresentar célula para um aluno. Como que eu apresento célula para um aluno que está no 7º ano e não está alfabetizado, ou está em processo de alfabetização, ou está alfabetizado, mas não está letrado, ou está letrado, mas também precisa de apoio de recursos de acessibilidade. Então, a gente desenvolveu toda uma metodologia para a produção desses conteúdos e a gente, desde 2024, vem desenvolvendo a plataforma para receber todo esse conteúdo e poder fazer essa indicação automatizada aí Essa para cada estudante, né? plataforma é aberta, qualquer pessoa pode acessá-la ou precisa ter autorização da escola para poder tirar alguma informação, dirimir alguma dúvida? Sim, ela está saindo do forno agora, a gente está, desde o início do ano, numa versão beta rodando em 10 escolas, né, de São Paulo, Rondônia e Paraná, e assim, que são escolas já parceiras que utilizavam o nosso material impresso e que a gente, desde fevereiro, começou ali uma versão digital, e muito importante porque essas escolas vão dando esse feedback para a gente, e agora em agosto a gente vai abrir vai ter esse lançamento oficial aí da plataforma, para que a gente possa realmente atender mais escolas. Então, Já tem um link que a pessoa possa entrar ou não? a gente tem sim, maiaedu.oficial, que é o nosso Instagram, né? E o site é maiaedu.com.br. Ah, maravilha. Uma curiosidade, vocês são focados 100% na criança brasileira ou vocês agregam alguma experiência estrangeira também no seu trabalho? Olha, a gente até já teve atendimento de pessoas de fora, né, do Brasil, de brasileiros que estão fora, enfim, mas a gente não tem nenhuma sistemática desse trabalho dos materiais nesse momento. Mas a gente entende que essa discussão de levar esses conteúdos com linguagem simples, a gente vem participando de vários fóruns, né, tanto no Brasil quanto internacionalmente, é uma pauta que está colocada mundialmente, né? Como que a gente ah, tem conteúdos, informações de forma acessível, né? Então, pensando na pessoa com deficiência intelectual e de desenvolvimento, a acessibilidade na comunicação, a linguagem simples, que é uma base da produção desses conteúdos, é uma pauta que está colocada no mundo inteiro, né? Então, a gente teve agora em março,
na ONU no Dia Internacional da Síndrome de Down, e foi uma pauta lá na ONU, nessa celebração do Dia Internacional da Síndrome de Down, a questão da linguagem simples, que ser uma acessibilidade fundamental para que as pessoas com deficiência intelectual e de desenvolvimento possam acessar o conhecimento, acessar informações e ter esse percurso de aprendizagem garantido. Vamos falar um pouco das empresas. Uhum. A empresa ela contrata esses alunos da Mosaico, digamos. Então ela contrata um, contrata dois, tem uma equipe de 5, de 10, enfim, dependendo da natureza e tamanho de cada uma delas. Como é que elas administram a vida desse pessoal dentro do trabalho? Vocês dão algum curso de introdução? Uhum. Vocês fazem algum trabalho de assessoramento, algum trabalho de consultoria permanente, periódico, por contrato? Como é que funciona essa relação? Tá. A gente trabalha com a metodologia do emprego apoiado, que é uma metodologia que existe desde dos anos 70, né? Surgiu nos Estados Unidos, vem para o Brasil nos anos 90, pelo professor Romeu Sasaki, que inclusive contribuiu com a montagem de todo esse trabalho lá nosso. E essa metodologia prevê que presunção de empregabilidade de todas as pessoas e que com a consultoria, né, do emprego apoiado, a gente possa ali identificar o que cada um pode colaborar dentro de um contexto ali da empresa e quais são as barreiras, né, identificadas ou acessibilidades necessárias. Então Então você essa você consultoria é vende constante. você vende um trabalho de consultoria Isso, uma também. consultoria de emprego E isso é apoiado. uma das formas de receita para segurar o mosaico em pé. Sim, sim, é uma das receitas que nós é um serviço, né, que a gente oferece e que gera aí receita para o mosaico. Lembrando que o mosaico é uma empresa, não é uma ONG, certo? Isso, é uma empresa. Então, além desse curso aí que você acabou de falar, que outras fontes de receita você tem? Como é que funciona no seu dia a dia? Como é que você forma um caixa para poder pagar professores, a estrutura, Uhum. etc, etc, e subsidiar eventualmente algum aluno que esteja em condição de vulnerabilidade social, né? Sim, sim. Assim, o Espaço Mosaico, a gente tem os atendimentos individualizados, que geram receita, temos grupos, temos a consultoria de emprego apoiado, que é com as empresas, nós temos a consultoria também a escolas, né, que querem implementar aí práticas pedagógicas inclusivas, e do Mosaico que surgiu a plataforma Maia, que agora é uma possibilidade, a gente nem tinha essa dimensão, então a gente entendeu que nós somos uma startup, né? E que a gente pode agora, com essa possibilidade escalável dos materiais, a gente chegar em muito mais escolas no Brasil inteiro. Já na versão beta, a gente está em Rondônia e no Paraná, além de São Paulo, e ter essa possibilidade de levar uma solução para as escolas, né? E contribuir para que essa inclusão aconteça de fato. Então, é o professor tendo uma série de recursos ali disponíveis, né? E o estudante também tem essa possibilidade de ter o acesso ao conteúdo. Você criando uma startup, você está abrindo possibilidade para novos investidores. Sim, a gente teve investidores aí nesse percurso, né? Foi, assim, tudo muito rápido, né, a gente entendeu que a gente era uma startup o ano passado, a gente fez essa divisão de CNPJ, então hoje o Mosaico é um CNPJ, a Maia é outro CNPJ. Em dezembro a gente abriu para captação de investidores, nós conseguimos captar, já estamos aí, numa captação que está possibilitando a gente Um nível investir. satisfatório, digamos. Sim, a gente conseguiu captar 1.200.000, né, até agora. Estamos em fase de captação ainda e quero concluir logo. Aí estamos com várias conversas Uhum. importantes em andamento, Tudo iniciativa privada. tudo iniciativa privada. É pessoa física ou jurídica quem mais apoia? Nós temos os 2 casos, nós temos pessoas físicas e jurídicas aí, e fundos, tá vários investidores e algumas em conversas aí também em relação à Maia, entendendo que é uma solução que vai possibilitar a gente contribuir com a escola, ser parceiro da escola e garantir, né, a inclusão de fato aí para muitos estudantes e que é uma realidade da educação brasileira, né. Hoje a gente está falando de pelo menos 6 milhões de estudantes na educação básica que têm
alguma necessidade educativa específica. 6 milhões 6 é milhões. bastante, não é É não? bastante. É. E como é que resolve isso? Precisa de quantos mosaicos mais? Olha, os mosaicos eu não sei, mas a gente está pensando numa solução aí que pode chegar no Brasil todo, né? Que é a A plataforma plataforma para Maia, ajudar, né? exatamente. Então, a Maia, acho que até essa situação que todos nós vivemos aí do empresários aí com a pandemia, a gente se viu numa situação que a gente tinha que olhar para ver o que que nós vamos fazer, né? Como que a gente também resolve situações tão inesperadas, tão impensadas como foi, por exemplo, alguns anos atrás a pandemia. Então, até a questão da plataforma, de ter uma solução que fosse além do espaço físico, né, do espaço ali mosaico, tanto que a gente vem nesse processo, né, passando de um trabalho ali físico, de um trabalho localizado, né, que é muito importante, que tem todo o sua importância, mas para uma solução que a gente possa também levar toda essa expertise, toda essa nossa experiência para o Brasil todo aí, para Todo o seu escolas de todo o pessoal é Brasil. remunerado ou você tem voluntários? Todas as pessoas são remuneradas. Todas as pessoas. Nós somos uma empresa, um negócio social, mas nós somos uma empresa e todas as pessoas. Hoje, no Mosaico, nós temos 31 colaboradores e na Fixos. plataforma, na Maia, nós estamos em 27 Tá, colaboradores. 31 mais 27, é Isso isso? aí. Tá. Então, fisicamente, no mesmo espaço, Estamos no mesmo espaço. tá. Pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto. Eu tenho acompanhado muito a questão da sustentabilidade e dentro da sustentabilidade o modelo ESG. É Uhum, muito comum a gente ver o que se chama do greenwashing, né? uhum. O famoso fazer para mostrar para inglês ver, Para né? inglês ver. E não vê porque não existe, especialmente na questão do ESG, a questão do S. Uhum, O S parece que é o primo pobre ali, é sempre o mais fragilizado. sim. A empresa diz que apoia o projeto, não sei das quantas, e beleza. Ó, faz um chequinho aí de 5 pau, hoje um Pix, né? De 10, de 20, tchau. Uhum. E não sabe o que está acontecendo, não tem envolvimento nenhum. Você acha que o Brasil como um todo, ele está suficientemente maduro para levar essa questão que você tem a sério, para buscar resoluções, para buscar essa integração social de que as pessoas necessitam efetivamente? Olha, eu acho que é uma pauta do nosso tempo, né. Eu acho que a gente olhar para essa questão da diversidade humana e e entender, né, e construir espaços onde caiba todo mundo, onde esteja todo mundo junto, é uma pauta do nosso tempo. E eu não estou falando só da pessoa com deficiência, né. A gente está falando da pessoa com deficiência, a gente está falando de homens, mulheres, a gente está falando de indígena, a gente está falando, eh, de brancos, pretos, né, então a gente está falando de GLBTQI+, a gente está falando de toda essa diversidade, então é uma pauta e eu acho que a gente precisa olhar para isso. E além disso, eu acho que quando você fala do S, né, é muito importante também a gente ter esse olhar que enquanto a gente não olhar, né, para o De uma ESG, forma mas olhando profissional, para né? o S de uma forma olhando para o Brasil com tamanha desigualdade em vários aspectos, né, social, educacional, econômico, tudo isso, a gente precisa olhar para isso para que a gente possa diminuir, né, esse fosso que nós temos de tamanha desigualdade, enfim, para que a gente possa ter uma sociedade realmente mais justa, mais igualitária, mais harmônica, né? E a gente não viver o que a gente vive hoje, com tamanha violência, enfim, exclusão. Então, acho que quando a gente pauta essa questão da educação inclusiva, de uma educação de qualidade, porque a gente vem num percurso, né, na história da educação, que a gente conseguiu garantir o acesso, né? Acho que a gente vem aí num Coisa que não processo existia até de tempo atrás, né? redemocratização, não estou nem falando só da pessoa com deficiência, a gente está falando do acesso das pessoas à educação, à escola. E aí a gente conseguiu garantir o acesso. E eu acho que agora a gente vem numa luta muito grande, no engajamento, para que a gente consiga garantir qualidade na educação para todos, né? Para pessoas com deficiência, sem deficiência, para que a gente possa ter uma formação
crítica, para que a gente possa ter uma formação cidadã, para que a gente possa ter uma formação que realmente a gente possa fazer a diferença no desenvolvimento do nosso país. Estou entendendo o seu trabalho e tenho boas informações de que o seu trabalho é seríssimo, razão pela qual você está aqui nos dando o prazer da sua visita. Mas quem homologa o seu trabalho? Por exemplo, você está construindo uma plataforma de primeiríssimo nível e necessidade, pelo que deixou a entender aqui na nossa Uhum. conversa. Mas quem homologa a eficiência da sua plataforma? Olha, todo esse trabalho da plataforma, ela vem sido pautado, como a gente falou, né, desse percurso, dessa experiência, dessa relação com as escolas, que vai dando todo esse feedback para e a gente se baseia, né, numa base nacional comum curricular, que é uma diretriz do Ministério da Educação e que toda educação básica, seja ela pública, privada, ela deve seguir, né. Então existe parâmetros para que a gente, o que o estudante, ele entra na escola, seja qual formato, pública, privada, ela tem que ali sair a partir, seguindo um currículo comum, né, que é nacional. Então, todo o trabalho é pautado, né, é baseado na Base Nacional Comum Curricular e a gente também tem parâmetros aí para toda essa produção de conteúdo didático. E eu acho que essa homologação se dá na prática aí, nesses anos todos de experiência e no impacto que a gente tem nessas parcerias que a gente quer ampliar cada vez mais para que essa solução esteja em muitas escolas e seja um recurso para que de fato os alunos com deficiência eles possam ter acesso ao conteúdo e os professores, sobretudo, ter recursos para que contribua ali com o processo dele de sala de aula, porque muitas vezes o professor ele se sente muito solitário, eu acho que nessa empreitada aí da educação, né. É, ele pode em alguns momentos se sentir sozinho, né? Ser Exatamente. o Dom Quixote na história aí, né? Isso, isso. É, você que conhece o Brasil em termos educacionais, qual é o estado mais avançado em termos de inclusão? Olha, a gente tem, muitas experiências positivas, né, a gente tem o estado do Ceará, que é um exemplo de educação, nós temos aqui em São Paulo também experiências importantes aí de implementação do AE, né, educação, especializada, né, desse atendimento educacional especializado, que é uma estrutura também pública e que eu acho que nesse contexto dos últimos anos, a gente tem muitas experiências, mas, o que todo mundo aí busca cada vez mais estruturar é a busca da qualidade, seja para o estudante, para o professor, para toda a comunidade escolar, para que essa inclusão seja algo positivo e harmônico dentro de todo o contexto aí educacional, Te né. pedir para dar um recadinho Hum. para o pessoal que nos acompanha. A pergunta quais são os principais desafios da educação inclusiva e o que cada um de nós na sociedade pode fazer para contribuir para a melhora? Eh, eu acredito que hoje um dos principais desafios da educação inclusiva é que a gente possa acreditar no potencial de todos os sujeitos, seja o sujeito, o estudante, né, acreditar no potencial de aprendizagem de todos os estudantes e também, acreditar no potencial de todos nós, né, educadores, que a gente possa fazer a diferença na vida, e em todo esse contexto de construção de uma escola para todos. Eu acho que esse é o grande desafio, a gente acreditar. E a gente tem muitas experiências que demonstram o impacto da educação inclusiva, de pessoas hoje que a gente fala: "Nossa, será que mudou, por exemplo, a síndrome de Down de 50 anos atrás para agora?". Não, não mudou a síndrome de Down, ela é uma alteração genética, né, do cromossomo 21. O que mudou foi a possibilidade, a oportunidade de estudantes estarem na escola comum, com esse potencial de aprendizagem e pessoas acreditando que é possível elas aprenderem. Então hoje a gente tem pessoas com deficiência intelectual, com síndrome de Down, trabalhando, casando, circulando, e por quê? Aprendendo a ler e escrever,
porque foi dada a oportunidade e acreditaram no potencial, né, de desenvolvimento e aprendizagem dessa pessoa, desse sujeito. Falamos com Leide Maia, que nos deu o prazer da sua visita hoje para falar sobre educação inclusiva. Leide, muitíssimo obrigado pela sua presença, pelos seus ensinamentos e por dividir com a gente um trabalho tão nobre. Eu que agradeço mais uma vez e muito importante que a gente possa sempre estar pautando, né, esses temas da diversidade, o S do ESG e estamos aqui, espero que a gente possa contar com muitas pessoas aí nessa jornada da diversidade e da inclusão. E a Maia, ela tem como objetivo justamente isso, né, poder fazer aí a diferença em todo esse processo, contribuir um pouco mais. Novamente, obrigado e muito sucesso para vocês. Obrigada. E continue com a gente, que tem bem mais podcast por aí.